Em 2022, Lula teve a oportunidade de usar duas estratégias extremamente fortes para conseguir consolidar uma frente ampla ao redor dele mesmo, que foi, primeiro, uma frente ampla contra o Bolsonaro. O perigo que rondava até então era o bolsonarismo, e mais, Lula também utilizou do argumento, da justificativa de que ele era perseguido e injustiçado pela justiça, especialmente pelo ex-juiz Sérgio Moro, que até então era um dos oponentes do Lula ali na corrida para a presidência da República em 2022. Agora, será que Lula tem as mesmas artimanhas, estratégias bem definidas para conseguir entrar aí no vislumbre de 2026? É o que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes, eu quero agradecer a você que já está inscrito aí, você que está curtindo, você que sempre comenta no nosso canal, aspectos positivos, aspectos negativos, discordâncias, convergências, tudo é bom, tudo é necessário aqui para a gente construir o nosso trabalho. E a você que já curte, eu agradeço muito, você que já se inscreveu, eu agradeço muito a tua presença aqui, e você que ainda não se inscreveu, eu te convido, se inscreva, faça parte da nossa comunidade aqui, curta se você está curtindo os vídeos, e comente se você concorda com os argumentos que nós levantamos aqui, de elementos que serão decisivos para o ano que vem, para as eleições presidenciais. Então, vamos ao vídeo. Em 2022, o Lula reuniu uma frente bastante improvável. Aí a gente pega aí como exemplo principal o apoio de Geraldo Alckmin, que nas últimas eleições foi oponente do Lula. Tem até aquele vídeo famoso do Alckmin xingando o PT e xingando o Lula. E depois o Alckmin acabou sendo seu vice, saindo do PSDB e indo para o PSB. Lula também conseguiu reunir economistas liberais, artistas e famosos. Por quê? Por causa de um medo em comum, o medo de Bolsonaro reeleito. Que até então o bolsonarismo significava autoritarismo, ataque às instituições e uma instabilidade dentro do decoro democrático. Agora, o principal argumento de Lula não vai existir mais, que é a presença de Bolsonaro nas eleições. Vencer o fascismo. Como se vence o suposto fascismo representado por Bolsonaro se Bolsonaro está inelegível? Essa é a pergunta principal que a gente quer aqui desenvolver. E agora, com a inelegibilidade de Bolsonaro, a parte progressista, junto com a esquerda, vai começar a perguntar. E fazer perguntas que antes não fazia sobre a gestão do governo Lula. E que vamos levar aqui a sério, né? Muito discutível, muito criticável agora na sua gestão de 2022 a 2026, com contradições visíveis e objetivas. Mas há uma diferença entre Lula e Bolsonaro também nesse cenário. Lula, ele pegou em torno de si essa imagem do injustiçado, daquele que é perseguido. Só que agora ele pode até falar que ele está sendo de alguma forma injustiçado, que ele está tendo a sua vida dificultada pelo Congresso Nacional. Ele ajuda que isso aconteça, obviamente, mas ele pode utilizar desse argumento. Mas qual que vai ser o argumento que vão trazer à tona? Um argumento muito sólido. Bolsonaro já está respondendo pelo que ele fez. Tanto é que Bolsonaro está inelegível. E Lula ainda responde pela impunidade. Lula, ele não foi inocentado. Lula só teve suspenso seu processo. Portanto, o Lula não respondeu pelo que ele fez ainda. Ele só saiu disso livre, leve e solto. E a questão é, isso não vai colar. Isso não vai colar na população que vai lembrar disso. Bolsonaro está respondendo pelo que ele fez, só que Lula não está respondendo pelo que ele já fez. Ele vai reeleger, vai querer buscar uma nova pessoa ali para assumir esse papel de presidente, estando desse modo. E dizemos mais aqui, para além de falar dessa maneira sobre se Lula de fato é um injustiçado, se Lula já respondeu pelos crimes que possivelmente pode ter cometido. Para além disso,
2026, o julgado não vai ser mais Bolsonaro, que está fora do governo federal há 4 anos, que está aí gritando anistia há 4 anos. Dessa vez, quem vai ser julgado pela sua gestão, principalmente, é Lula. E a gestão de Lula, ela é profundamente contraditória em vários aspectos possíveis. A começar do vexame em relação ao Banco Central. Lula apertou a mão de Galípoli, falando que vai ser o melhor presidente do Banco Central de todos, e agora a cúpula petista começa a criticar o que Galípoli tem feito, botando isso tudo na conta de Campos Neto. É como se Galípoli nunca tivesse assumido e Campos Neto ainda mandasse no Banco Central. É essa mentira que o petismo, que a cúpula petista está querendo associar ao Campos Neto. Para além disso, a gente tem também o esquema da Previdência, que vai virar uma CPMF. E aí o desgaste que Lula já tem pela quadrilha que foi formada, pode ser que não tenha sido formada no governo Lula, mas é o Lula que vai receber o desgaste por isso tudo que está acontecendo. E ele vai ser cobrado sobre isso tudo que está acontecendo. Quem já foi punido? Como é que estão as investigações? Como é que está a restituição daqueles que foram lesados? São por esses detalhes que Lula vai ter que responder. Então, em 2026 não vai ser mais uma eleição que Bolsonaro será a pauta, que a pauta será vencer o fascismo, lembrando que Lula não fez nenhum ato, nem simbólico que o seja, pelo suposto crime cometido no dia 8 de janeiro lá atrás, quando foi depredado ali, com certeza, isso é fato, foi depredado ali o Congresso Nacional por alguns manifestantes e outros vândalos que vandalizaram o patrimônio público. Mas essa não será a questão. A questão será por que Lula se omitiu sobre aspectos que durante a campanha ele disse que não ia omitir. E a gente vai ostentar a seguinte situação. A maneira velha de governar que representa Lula e que representa também Bolsonaro não serve mais. Há que se buscar uma nova maneira de se governar. E essa nova maneira de se governar, ela não é mais representada nem por Bolsonaro, nem por Lula. Então, a gente tem aí as condições ideais para que novas lideranças ascendam. Porque para Lula se defender do que ele vai receber ali, e dessa vez com a impopularidade do Lula, uma frente ampla vai ser uma tarefa dificílima, porque o fantasma bolsonarista não está imperando, o que está imperando são outros fantasmas, que são pessoas que vão ali herdar o eleitorado do Bolsonaro. E é nesse eleitorado que o Lula vai ter que mirar também, porque o Lula vai precisar dos votos dessa galera que está querendo votar na direita. Então o Lula vai ter que tomar muito cuidado com a estratégia de marketing que ele vai adotar. Porque, repetimos aqui, em 2026, as eleições elas não serão sobre Bolsonaro, que já está respondendo pelo que fez. Em 2026, as eleições vão ser sobre Lula, que além de não responder sobre o que fez anteriormente, vai ter que responder sobre as profundas contradições do seu governo. E aí, meus amigos e minhas amigas, vai ser muito difícil do Lula dar conta do recado, porque não há como responder. Simplesmente não há como responder. Como dar desculpas esfarrapadas que vão mexer com a população que está cansada de ver abandono da direita para a população e abandono da esquerda para a população. E vai buscar outros horizontes. E possivelmente, porque não vai ser aí um recorde de abstinência, vai ser um recorde de nulos, de não votos. Por quê? Porque o modo de governar bolsonarista e o modo de governar lulista já deu, chegou no seu limite. A população muito provavelmente vai buscar, pelo menos os indecisos, vão buscar uma outra maneira de se governar. A questão é, eles vão encontrar isso em quem está disponível por aí? Essa é a pergunta que a gente fica aqui com vocês. A gente vê no próximo vídeo. Até mais para vocês.